direito de ir e vir. O carro tá tão forte colado na nossa maneira de pensar em locomoção que se tu questiona o carro, as pessoas se sentem atacadas. O carro, cara, em um ambiente urbano onde você tem alta densidade, ele é, provavelmente, o modal menos eficiente que a gente tem. O modal mais ineficiente para transporte de grandes massas acabou se tornando o status quo. Como que isso aconteceu, cara? Como é que convenceram a gente dessa história? E não só... Na realidade, isso foi construído ao longo do tempo, não foi por acaso. Começou principalmente por volta dos anos 50, no governo JK, então ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil, e com isso começaram a se ter diferentes mudanças na estrutura das nossas cidades. Brasília é um grande exemplo disso, ela é uma cidade que foi projetada, pensada e construída com o foco no automóvel. Isso foi se disseminando para diferentes cidades que começaram a mudar a sua estrutura voltada para carros. Então, com grandes ruas, avenidas, rodovias, é o chamado rodoviarismo do governo JK, e isso foi se tornando um padrão cultural. Então, quem tinha carro ia conseguir aproveitar e desfrutar dessas cidades e era visto como um sinônimo de status. Ineficiente do ponto de vista de transporte, que é, né? Ineficiente para transportar grandes pessoas por causa da sua ineficiência de espaço, né? Tem aquelas famosas imagens que todo mundo já viu alguma vez na vida, seja na escola ou onde quer que seja. Compara o espaço necessário para transportar 100 pessoas em um ônibus, aí tem um ônibus. Aí compara em bicicleta, compara em carro, tem uma rua inteira lotada de carro. Fundamentalmente por isso que o carro é tão ineficiente. Mas ele não é... Muitas pessoas perdem horas do seu dia no deslocamento entre casa e trabalho, principalmente, seja dentro de um carro ou do transporte público. Principalmente por causa dos congestionamentos e da carência de uma infraestrutura urbana adequada para essa nova demanda. Então, muitas cidades também pararam no tempo e não trouxeram muitas alterações que fossem eficientes nessa questão de estrutura. E o transporte público precisa urgentemente ser visto como uma política pública no Brasil. Então, nós temos vários exemplos de como isso pode ser feito. A Colômbia, aqui do ladinho, é um bom exemplo disso, mas também em outros países da Europa, a gente vê essa prioridade para o transporte público em relação ao carro particular. Só ineficiente, então, para transportar as pessoas. Aí gera inúmeros congestionamentos, tudo isso, porque tá todo mundo dentro do seu carro. Ele também é ineficiente do ponto de vista financeiro para as pessoas. Como o transporte público ele é tão ineficiente, a gente acaba ficando com o carro. O carro ele tem IPVA, tem o custo do carro, que aqui é um absurdo, o custo do carro também no Brasil. Gasolina, tem o seguro. Então, por conta disso, é importante que se melhore a qualidade desse transporte público, porque isso impacta na vida de milhares, milhões de pessoas todos os dias. A ampliação de linhas, horários, também se pensar nessa infraestrutura urbana com corredores exclusivos de ônibus e, além disso, essa integração com diferentes modais de transporte, então com a bicicleta, por exemplo. Tudo isso facilitaria o uso do transporte público e seria um incentivo realmente das pessoas deixarem de utilizar o carro, que facilitaria então o deslocamento e o cotidiano da vida de tantas pessoas. E na Colômbia, em Medellín, tem um exemplo bem legal de como eles integraram os diferentes modais de transporte público. Eu também já fiz um vídeo aqui falando disso. Então eu vejo que a principal questão é querer que isso seja uma prioridade por parte dos governos municipais, estaduais e também do governo federal. Como que isso aconteceu, né? Como que de todos os modais possíveis, e hoje em dia a gente defende com unhas e dentes que carro é o meu direito de liberdade, carro é o meu direito de ir e vir, carro tá tão forte colado na nossa maneira de pensar em locomoção, que se tu questiona o carro, as pessoas se sentem atacadas. Bom, eu vejo que o principal é inverter a lógica do planejamento urbano. Se tinha um pensamento ali no início do século XX de priorizar o automóvel, e a gente percebeu que com o crescimento urbano, o desenvolvimento urbano, isso foi se alterando. Então isso tem que ser mudado, e mudado estruturalmente. Claro que não é uma mudança do dia para a noite, mas se deve pensar políticas públicas, estratégias, infraestrutura urbana que priorize o transporte público, facilitando o acesso e o uso desse meio de transporte. E, querendo ou não, isso minimiza grandemente as desigualdades sociais. Então, uma pessoa que muitas vezes passa 2, 3 horas do seu dia dentro de um transporte público porque não tem uma boa qualidade e estrutura
para fazer esse deslocamento entre casa e trabalho, ela ganharia muito mais tempo para ela fazer outras atividades além de trabalhar, aproveitar o tempo com a sua família, ter um hobby, enfim. Então, é uma questão que é muito maior do que simplesmente tu andar de carro ou de transporte público.